Mas hoje eu quero falar para vocês, conservando a fé geracional. Eu faço parte de uma geração. Você faz parte de uma geração. Nós fazemos parte de uma geração. A fé plantada em uma geração, não faltará autores de um êxito surpreendente. O que a gente pode entender sobre isso? O que a gente pode entender sobre autores, construtores, escritores de um êxito surpreendente? Se eu consigo transportar minha fé para a geração biológica e espiritual, se eu consigo plantar a minha fé nesta geração e a minha fé virar uma fé geracional, foi através do apóstolo René que eu aprendi isso. Quem é o apóstolo René? O apóstolo René é pai de Larissa, foi avô de Ioave, que é bisavô de fulano e tataravô de cicrano. Sério, estudei a história dele. Estudei a história de René Terranova. São 4 gerações de homens e mulheres que temem a Deus. Olha só, isso vai fazer de mim um autor, vai fazer de você um autor, uma autora de um êxito surpreendente. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: que inspiração de fé, que inspiração de ânimo, de encorajamento. Todas as vezes que você me encontra, eu estou lhe encorajando, mas eu estou fazendo um favor para mim mesmo, porque quando eu lhe encorajo, eu ganho 4 vezes o benefício. Você sabia disso? Que quando você encoraja uma pessoa, 4 vezes o benefício volta para você? Então eu saio mais encorajado, eu saio mais dinâmico, eu saio com mais fé, eu saio com mais ânimo, porque eu liberei a fé e eu recebi o conteúdo da fé, porque meu cérebro disse: olha o que ele está falando, olha o que ele está dizendo, e os meus hormônios começam a funcionar, e essa área do lobo central explode e me dá o direito de eu usar os hormônios bíblicos, os hormônios que Deus me deu, para que eu possa contagiar as pessoas e as vidas através dessa fé que é desatada de uma maneira sobrenatural. O que é a fé geracional? Hebreus 11, versículo 9 diz assim: pela fé habitou Abraão na terra da promessa, como em outras terras também ele habitou. Então o cara estendeu as tendas, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Me diga quando foi que Abraão morou com Jacó. Herdeiros com ele da mesma promessa por direito. O versículo 10 diz: porque esperava a cidade que tem como fundamentos, do qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Olha o nível do entendimento desta palavra de Hebreus 11, 9 e 10. O homem herdou a terra, o homem conquistou outras terras, o homem entregou a terra aos seus filhos, a Isaac e a Jacó, que também habitaram em tendas, e o homem trabalhou porque ele sabia que tinha uma cidade de fundamento, o qual o construtor, o artífice dessa cidade era o próprio Deus, para que pudesse estabelecer os filhos da fé. Então os filhos da fé vão ser estabelecidos em uma cidade de fundamento construído pelo próprio Deus, onde o idealizador, onde o pensante dessa cidade é o próprio Deus. Você que é jovem, que é adolescente, você que é um casal jovem, você que é um homem, uma mulher, um empresário, um homem de negócio, um profissional liberal, um pastor, um bispo, um apóstolo, eu quero lhe dizer que o projeto de Deus para a sua vida está pronto. Eu quero lhe dizer que o artífice desse projeto, o construtor desse projeto é o próprio Deus. E ele tem algo poderoso para você, para sua casa, para sua família, para os seus negócios, que você não viu ainda, mas já está idealizado com ele. Ele já fez esse projeto, ele é o grande construtor. Hoje a gente sabe que uma construção não é fácil, só que Deus disse: eu vou fazer uma cidade de fundamento, onde essa cidade, a fé estará fincada, a fé estará colocada, e aí vai ser a edificação geracional. Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes, eles terão direito a viver no território que eu disse para ele por promessa: vem, e ele veio, vai, e ele foi, entra, e ele entrou.
Esse território hoje, desde os Carvalhais de Manre até Jerusalém, a tenda de Jerusalém veio até os Carvalhais de Manre, e os Carvalhais de Manre se estenderam até Jerusalém, e houve uma conquista territorial inigualável. Abraão se tornou um latifundiário da fé, onde o cara expandiu a tenda. Por quê? Porque ele entendeu, o cara não tinha nada e se tornou um homem extremamente poderoso, porque recebeu esta fé e trabalhou o fundamento da fé para que os descendentes tivessem o mesmo nível de conquista. Então a visão geracional, ela investe na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa muito tremenda. Quem tem visão geracional vai ter direito a legados. Quem não investe na sua geração perderá a sua história. Mas quem investe na sua geração terá direito a legados. Tem discípulos seus que vão eternamente lhe agradecer. Você sabe por quê? Porque eles são da eternidade. E Deus tem uns segredozinhos para a eternidade. Eu estou falando isso aqui do meu coração. Que a gente vai se encontrar na eternidade. Ninguém vai se conhecer. Quem disse que não vai se conhecer? Existem interpretações dos textos bíblicos. Mas eu acredito nos segredos de Deus. Chega lá na eternidade, de auxiliadora, a gente conversar e falar do que foi no planeta Terra, da salvação, e agora nós estamos desfrutando de tudo. Os céus são dinâmicos, os céus estão em movimento. Por isso que eu preciso que você entenda que relacionamento de crente é para a vida toda. Ela começa na terra, no reino de Deus. Ela vai para o céu. É bom investir na vida de desconhecidos. Eu prego, tem gente aí que é desconhecido, que está me ouvindo, tem gente que está me ouvindo aí que não é crente ainda. Tem gente que não tem experiência profunda com Deus ainda. Eu estou investindo. É bom. É saudável. É bíblico. É ordem divina. Prega o evangelho a toda a criação de Deus. A todo homem que nasce de mulher precisa ouvir do evangelho. E tem gente que não vai nascer de mulher, não sei. Homem nascido de mulher, está escrito. Agora, o que eu quero que você saiba é que nós precisamos investir nas pessoas, mas precisamos ter um carinho especial com os domésticos da fé. E nos domésticos da fé, precisamos ter um carinho especial para que eles recebam o legado geracional, mas não podemos subestimar os nossos filhos biológicos, os nossos parentes, os nossos amigos. Anteontem eu já tive gabinete com os meus filhos. Hoje eu já tive tempo com os meus filhos. Vocês não estão em quarentena? Estamos. Nos devidos cuidados? Estamos. Porém, não estamos afastados. Hoje é dia do abraço. Hoje é dia do beijo. E vocês se abraçaram? Nos abraçamos. Com os nossos métodos. Nos beijamos. Celebrei com os meus netos. Sentou à minha mesa. Comemos juntos. Por quê? Porque nós não estamos debaixo do espírito de pavor. Quer ser melhor que todo? Não. Quero ser melhor que ninguém. Eu quero dizer que a gente precisa plantar esperança e fé no coração daqueles que a gente ama e daqueles que estão próximos de nós. Não podemos fugir, porque você não está postando com medo da crítica. Eu postei. Postei lá o nosso Shabbat, postei lá a nossa reunião, cantamos música de Jerusalém, celebrei, eu falei de Sião, falei da importância dos filhos, falei da importância das gerações, beijei, abracei, sentei com minha esposa, nos alegramos em família. E aí, esses legados, eles são registrados, eles não são mais apagados da mente dos filhos. Eles começam a dizer que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é saber que os nossos pais funcionam a fé que dizem. Claro, se você não tem essa segurança toda, não o faça. Mas se você tem essa convicção, ame seus filhos, sua esposa. Hoje foi o dia do abraço. Graças a Pai, gente. Deus abençoe. E a gente precisa entender que há uma ordem divina. Há uma ordem divina. Qual é a ordem divina? Cuidar dos nossos descendentes. Investir nas nossas gerações. É a ordem de Deus.
É ordem onde, meu apóstolo? É ordem de Deus. Invista na sua descendência, invista na sua geração, porque vamos conservar a fé geracional. Nós vamos conservar a fé geracional. É um seminário de fé. E eu preciso conservar a fé geracional. Nós não fomos ensinados a ter fé. Não fomos ensinados. Não existiu esse ensino na nossa casa. O ensino assim, olha, senta aqui, você precisa ser uma pessoa de fé, você precisa acreditar. Os nossos pais soltavam a fé pelo exemplo. Não, vai dar certo sim. Vai dar certo. Não, nós vamos vencer sim. Então eles falavam da fé, mas eles tinham essa necessidade de plantar a fé, falando e fazendo. Porém, nós não fomos ensinados academicamente a ter fé. Nós não fomos ensinados a investir no conteúdo espiritual na vida dos nossos filhos. Não fomos ensinados. Um culto doméstico, uma reunião, mas sente aqui, filho, deixa eu falar para você aqui. A instrução da palavra é essa. A instrução da Bíblia é essa. Nós fazemos até com estranho, mas não fazemos com os nossos filhos. Nós temos tanta segurança que os nossos filhos são de Deus, porque foram biologicamente gerados debaixo do nosso manto, que a gente se esquece de plantar esta palavra no coração deles. Mas aguarde aí. Aguarde aí, porque Deus hoje vai falar muito com a gente, vai ministrar muito ao nosso coração, Ele vai nos animar muito e Ele vai colocar em nós uma porção de fé muito mais ampliada. Por quê? Porque a palavra, quando é liberada, um padrão é colocado. Colocamos padrão. E quando a palavra entrou em nós, nós somos libertos. Nós fomos libertos por esta palavra. Quando essa palavra entra em nós, ela vem conosco com o conteúdo da fé. Agora, eu preciso entender, e você precisa entender, que quando nós aceitamos Jesus, que quando Deus entrou na nossa vida, Ele nos libertou e Ele cobra de nós um padrão de fé. Deus cobra. Porque quando a palavra entrou, quando a vida de Deus entrou, a unção de Deus veio, a porção de fé veio juntos. Você cresceu na fé. Quando você está adorando, você está entrando na dimensão da fé. Quando você está orando, você está na dimensão da fé. Quando você está lendo a palavra, você está na dimensão da fé. Quando você está ouvindo a palavra pregada, você está na dimensão da fé. Quando você está ouvindo a palavra cantada ou a palavra expressada, você está na dimensão da fé. Você que está nessa live aqui agora, você está na dimensão da fé. Você entrou na dimensão da fé. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque estamos nos expondo à fé. Nascemos de novo, temos essa vida de Deus. Então, eles não podem mais aceitar, e nós não podemos mais aceitar, que as coisas caminhem da maneira que a gente deseja. Porque a gente hoje é de Deus. Porém, quando a gente começa a ensinar aos nossos filhos, alguns deles não gostam. Alguns deles não aceitam. E alguns até se desviam do caminho do Senhor. Vão até a igreja, mas estão desviados do caminho do Senhor. Eles fazem outras coisas, etc. Mas onde tem uma palavra e uma promessa, tem um milagre à nossa espera. Onde tem uma palavra e uma promessa, tem um milagre à nossa espera. Tem um milagre de plantão para você. Tem um milagre de plantão para a sua casa, para a sua família, para os seus 12, para os seus filhos. Onde tem uma palavra e uma promessa, tem um milagre de plantão, gente. Dizendo, eu vou te abençoar, porque isso tudo é por fé. E é nesse campo da fé que Deus vai fazer esse sobrenatural na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios. Eu creio nisso. Eu vou falar agora algo muito poderoso. Eu vou dizer algo que você vai entender, que nós não somos donos dos nossos filhos, mas nós somos autoridade sobre eles. Somos autoridade sobre eles. E nós precisamos marcá-los nesse campo da autoridade. Tem muito jovem, muito adolescente que não vai gostar, porque não querem a autoridade do pai. Mas ninguém consegue ser alguma coisa sem a bênção dos seus pais, ou sem a bênção legítima daqueles que estão no território. E aí nós vamos vendo que lá, Salmo 128, versículos 5 e 6, ele vai dizer assim, o Senhor te abençoará desde Sião, e verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e viverás muito, e viverás muito, e viverás muito para ver os filhos dos teus filhos,
e viverás muito para ver a paz no teu território, a paz em Israel. Tu vais viver muito. Então veja só que promessa. Não é só que você vai viver com qualidade. Você vai viver muito para desfrutar dos seus netos, bisnetos, trinetos, e você desfrutar de paz e alegria territorial. Então ele diz assim, você vai viver para ver os seus descendentes. Só tem direito a viver muito quem ama descendentes. Quem não ama descendentes não pode viver muito. Hoje minha mãe mandou um áudio lindo, abençoando todos os seus filhos, suas filhas, suas noras, seus genros, seus netos, e dizendo, eu amo meus netos, meus bisnetos, minha geração, minha descendência, eu amo. Minha mãe tem 91 anos de idade, em pleno vigor, em plena força, porque quem ama descendente tem direito a viver muito sem enfermidades contraídas. Tem direito. Que vivas para ver os filhos dos teus filhos, paz no teu território. Então nós precisamos entender isso, pegar amor pelos nossos filhos, pegar amor pelos nossos descendentes, pelos nossos netos, abraçá-los, beijá-los, ministrá-los, abençoá-los, tirar cadeias de demônios, tirar cadeias de enfermidades, tirar cadeias de perturbações, ministrar sobre eles, liberar bênçãos, dizer, você é importante para mim, eu te amo. Hoje à noite, quando Samuel saiu daqui, saiu dizendo, sua bênção, meu avô, Deus te abençoe, meu filho, com toda sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo Jesus, 2 aninhos de idade. Abençoei a Bela, abençoei meus genros, eu abençoei hoje minha nora, que nem conheço ainda. Oramos por ela hoje no Shabat, para Deus proteger, para que seja santa, para que seja uma mulher de Deus, uma mulher qualificada, nação do reino. Nós precisamos ser liberadores de bênçãos, porque somos patriarcas, nós somos homens e mulheres de fé, nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos o conteúdo de Deus. Não tem desculpas para quem nasceu de novo. Não fomos ensinados, é verdade. Não fomos ministrados, é verdade. Ninguém investiu nesse meu conteúdo de fé, é verdade. Antes, depois de 2 anos no campo da fé, nós já temos condições de mudarmos o padrão e a realidade sócio e também emocional da nossa família. Temos, porque 2 anos expostos à palavra, tem uma reformatação neural, e a gente se torna uma outra pessoa, e a nossa autoridade é redescoberta. Que vivas para ver os filhos dos teus filhos, e que haja paz em Jerusalém, e haja paz em Israel, e haja paz na tua casa, no teu território. O mundo da fé é surpreendente. Jesus disse que as casas seriam chamadas casas de paz. Se está tendo confusão na tua casa, na tua família, nos teus filhos, repensa a tua doutrina, repensa as tuas emoções, repensa a tua cultura, repensa os teus valores, chama para perto, se vença. Eu não recebi abraço do meu pai, beijo da minha mãe. Aprende, se vença, se cure, deixa a palavra lhe curar, deixa ela entrar como espada, para dividir a sua alma e o seu espírito, para que você seja cheio da vida de Deus e tomado no sobrenatural do Senhor. Que vivas para ver os filhos dos teus filhos. Quem não ama descendência não tem direito de ver suas gerações. Não está plantando fé geracional. Deus quer nos ensinar e Ele quer nos dar conselhos. E os conselhos de Deus são bons demais para nós. Só pela fé podemos resgatar muita coisa, não é verdade? O que eu preciso entender? Só pela fé podemos resgatar muita coisa. A instrução da fé é o testemunho mais poderoso que a gente pode dar na vida das pessoas. Instruções de fé. Como é que você consegue as coisas? Pela fé. Tudo é pela fé. A Bíblia diz que aquilo que é feito sem fé é pecado. Romanos narra isso. Tudo que eu fizer sem fé é pecado. Eu tenho que impor a minha fé em tudo para não pecar.
A instrução da fé traz o testemunho, nos faz conquistadores de herança. Conquistadores de herança, queridos. A fé nos faz conquistadores de territórios novos. Eu conquisto um território, ele se amplia pela fé. Eu conquisto pela fé, ele repercute pela fé. Eu tenho um anel que eu ganhei em Israel. É um anel tão poderoso, tão lindo. No significado, ele é feito da pedra do Monte Moriá. A pedra do Monte Moriá. Cortaram o Monte Moriá e jogaram no Vale de Josafá essas pedras. Um rabino comprou essas pedras por milhões e faz pequenas joias, anéis, com a pedra do Monte Moriá. Eu tenho este anel do Monte Moriá. Eu uso de vez em quando em cerimoniais, porque tem uma importância muito profunda para mim. Eu não sou místico, mas eu entendo do profético. Abraão, gente, ele foi incrível. Ele já tomou posse, ele viu a promessa, ele partiu dentro da promessa, dentro do território dos carvalhais de Manre. Ele foi visitado pelo homem de Jerusalém, Melquisedeque, da genealogia desconhecida, como você sabe, ceou com ele deu dízimo de tudo. Olha só, começou plantando para ter direito ao território. Cara esperto, meu irmão. Revelação divina. Dividiu o despojo da guerra, dizimou tudo, ofertou para que Satanás não entrasse no território e roubasse o seu milagre. Agora, presta atenção. A conquista de território não ficou nele, ficou nos descendentes. Seus filhos vão conquistar mais do que você. Despreocupa aí, gente. Auxiliadora, você que está aí, antenada, veja seus filhos conquistando muito mais do que você. É bênção do Senhor, é a bênção de Sião. E vai conquistar, e vão conquistar, e vão conquistar. Todos vocês que estão aí me ouvindo, seus filhos serão mais poderosos do que vocês. Eu nem fui poderoso, então eles serão. Eles vão conquistar. Ah, mas eu não estou vendo isso. Os meus olhos... Ei, é pela fé. Se não empenhar a fé, peca. Tudo que é feito sem fé é pecado. Seus filhos serão abençoados. Seus filhos serão abençoadores. Seus filhos serão prósperos, porque você tem uma palavra de destino. Quando você fala na direção dos seus filhos, os céus se movem e o sobrenatural visita a geografia. Aprenda a soltar mísseis espirituais. Aprenda a profetizar na direção da sua geração. Olha só, Abraão, Isaac e Jacó viveram nas mesmas tendas. A tenda de Abraão estendeu a Isaac, a tenda de Isaac se estendeu a Jacó, a tenda de Jacó estendeu aos 12, a tenda dos 12 se estendeu para o mundo, a tenda vai se estendendo, meu irmão. A tenda não tem limites para estender, é uma conquista geracional. Por quê? Porque pai de fé gera filhos de fé. Homens de fé gera homens de fé, mulheres de fé gera mulheres de fé, homens de Deus gera filhos para Deus, geram filhos para Deus. Precisamos entender isso. A fé é geracional. Você está plantando fé nos seus filhos e nem está percebendo. Mas eu quero que você plante fé perceptiva. Eu estou plantando grãos de mostardas no coração dos meus filhos. Eu sou um plantador de grãos de mostardas no coração da minha geração, biológica e espiritual, da minha igreja, dos meus filhos que nascem debaixo do meu manto, da fé que vai se estendendo, da tenda que vai se estendendo, Abraão, Isaac e Jacó. A tenda da fé, a tenda do sorriso e a tenda da expansão. Abraão da fé, Isaac do sorriso, Jacó da expansão. Então, quando eu entro nessa visão, eu entendo que tem fé, tem alegria, nasceu Isaac, tem expansão, nasceu Jacó, começam os 12, começam as gerações, começam os territórios, começa a visão, começa o crescimento, começa o território, e nós vamos entrar em Jerusalém daqui a pouco, nós vamos entrar no território daqui a pouco.
Deus exige de nós que sejamos plantadores de grãos de mostardas na igreja e na casa, nos biológicos e nos espirituais. Tenhamos esta visão. A fé plantada em uma geração nos faz autores de um êxito surpreendente. Isso é chave. Eu amei essa frase. Porém, eu quero que você seja protagonista de uma história inédita. Seja protagonista de uma história inédita pela fé. Apóstolo, eu não sei andar pela fé. Aprenda, alguém vai ter que plantar isso em você. Os plantadores de grãos de mostarda vão aprender a plantar isso em você. Aprenda. Ande com homens de fé. Ouça homens de fé. Ouça mulheres de fé. Ei, presta atenção. Seu pastor que está aí agora na live é um homem de fé, é uma mulher de fé. Seus apóstolos, seus bispos, seu líder de célula, eles têm tanta fé que eles acreditam que estão cuidando de você. E eles acreditam que você vai ter uma fé desatadíssima. É um nível surpreendente. Seja protagonista de uma história inédita pela fé. Você vai dizer, eu sou protagonista da minha própria história, pela fé. Deus me deu essa semente caiu no meu coração, deu fruto, e eu começo a espalhar a semente de mostarda. Você come mostarda, você acha deliciosa, alguns não gostam, eu amo. Você nem sabe que para aquela extração, daquele pouco de mostarda que você coloca ali, o tanto de mostarda tem que ser colocada para ser espremida, para você poder se deliciar. E aí nós vamos descobrir que se a gente entra, a gente planta esse grão de mostarda no coração da geração, a geração fica vacinada contra todas essas mentiras, essas nuances do inferno, esses mísseis de Satanás na mente, nas emoções, nos valores. A gente fica estabelecido, porque é uma geração de fé. Então seja protagonista de uma história inédita pela fé. Se mova pela fé. Quem estiver alinhado com a fé, certamente construirá uma herança testemunhal. Quem estiver alinhado com a fé, certamente construirá uma herança testemunhal. Uma herança poderosa. Então, olha só, olha o testemunho. Deus vem e assina o testemunho. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deuteronômio 30, 19. Já não é mais a assinatura de um nome só, já é a assinatura dos descendentes. Então eu quero dizer que quando a gente guarda os descendentes e passa a fé para os descendentes, Deus assina. Está aí, ó, Abraão, Isaac e Jacó, eles são testemunhas, eles são homens de fé, eles são líderes de fé, eles terão direito ao território. Quando somos homens e mulheres de Deus, o Senhor assina embaixo aí, tá, os meus servos, que eles receberam a herança dos seus pais em fé. Por causa disso eu vou protegê-los, vou proteger a sua descendência até 1000 gerações. A geração comum até 4 gerações, mas dos meus filhos que se movem pela fé, até 1000 gerações, eles serão abençoados. E aí é uma reprodução, não para nunca, é geometria espiritual. Ninguém para o testemunho de fé no planeta Terra. Ninguém para o testemunho de fé do planeta. Muito bem, o que a gente vai registrando aí? O que Deus vai mostrando para nós? Que ele assinou e que ele confirmou. Os lábios de Deus testemunharam. São filhos da aliança, são filhos da fé, são filhos geracionais. Abraão, Isaac e Jacó. Por isso habitaram em tendas e por isso conquistaram e ampliaram o território. Pela fé, pela alegria e pela expansão. Abraão, Isaac e Jacó. Fica registrado que a descendência conseguiu honrar a memória do pai. Os descendentes nasceram para honrar a memória dos pais. Por exemplo, você já ouviu alguém dizendo, um jovem falando, meus pais eram crentes. Meus pais são crentes. Meus pais são bem fervorosos. E você? Eu não. O que aconteceu? O que aconteceu é que tem um pai poderoso na fé, um homem de Deus, uma mulher de Deus, crentes, na humildade do reino, óbvio, mas crentes, cheios de Deus, e os filhos não querem Jesus. O que aconteceu? É uma fase, presta atenção.
Se é uma fase, segure a confissão da esperança. O que eu falei, que a palavra e a promessa tem um milagre de plantão. Nós não vamos perder os nossos filhos, os nossos netos e os nossos descendentes. Isaac, com toda a dificuldade dele, não desviou. Jacó, com toda a dificuldade dele, não desviou. Os 12 filhos de Jacó, bisnetos de Abraão, com toda a dificuldade deles, não desviaram. Tem muita gente que você pensa que está desviado, mas não está, porque a sua fé conecta essas pessoas com Deus. Eu estou falando aqui uma coisa revelada, uma palavra de segurança para você e para toda a sua família. Precisamos trazer a memória da fé. Agora, eu preciso que vocês saibam que a Bíblia diz em Deuteronômio 5:29, tu ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conservarás sobre eles as escrituras, quando estiverem sentados na casa, quando estiverem andando pelo caminho, deitados, levantados, todos eles vão receber a instrução pela fé. Deuteronômio 6:7. Precisamos passar essa instrução para eles. A fé geracional, se não nos atentarmos para isso, vamos desenhar muita coisa diferenciadas. Por exemplo, eu vou querer ver meu vizinho salvo, mas eu não consegui salvar a minha casa. Não, eu vou salvar a minha casa, a minha arca, aquilo que eu comecei com Noé, a minha casa, a minha arca e também os outros. Mas a minha casa estará preservada. Deus vai salvar você e toda a sua família. Os filhos vêm seguindo o exemplo de fé dos pais. Por causa da vida de Deus. Aí você diz assim, apóstolo, mas eu não consegui ganhar meus filhos. Tem duas ferramentas. Primeiro, o ensino. A segunda, o testemunho. Os filhos voltam para Deus e os filhos ficam cheios de Deus. Pela fé, eles moraram em tendas. Pela fé eles reproduziram o padrão do pai. Pela fé eles disseram, queremos caminhar no mesmo nível de fé que o nosso pai andou. Embora num outro patamar, porque o nosso pai já conquistou muita coisa. Veja em Jerusalém hoje, 1 metro quadrado em Jerusalém, na frente do Monte das Oliveiras, é uma fortuna, um apartamento de 70 metros quadrados. Você vai pagar 3 milhões de dólares, 7 milhões para viver em 70 metros quadrados, só para ver o Muro das Oliveiras. Por quê? Porque eles geraram pela fé uma economia mundial, um território poderoso, onde tem fé, tem prosperidade desatada em nome de Jesus. Por isso que você e os seus filhos serão extremamente prósperos. A gente vai ver a nossa descendência logrando este êxito territorial. Vamos animar os nossos filhos, encorajar as nossas gerações. Imagine todos os filhos de Deus vivendo essa palavra e essa promessa. A palavra diz assim, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta ao teu pai e ele te informará todas as minhas maravilhas. Aos teus mais velhos, pergunte o que aconteceu e todos eles serão honrados. Isso está lá em Deuteronômio. Aí a gente vai descobrir que Jesus, ele cumpre o mesmo princípio da fé de Abraão, Isaac e Jacó. O mesmo princípio da fé, a fé que está em Abraão, a fé que está em Isaac e a fé que está em Jacó. E os três são a tipologia de Jesus. Aí você vai ver que Jesus diz assim, se é para habitar em tendas, eu vou habitar em tendas. Eu vou dar um sinal profético. Que Jesus consolidou essa visão da fé, essa visão da alegria deles. Agora veja que coisa linda, veja que coisa extraordinária. Lá em Gênesis 33:17, diz que Jacó, saindo do encontro com Esaú, riquíssimo, foi para Sucote e lá passou um tempo. Então ele entrou em Sucote, ele entrou em tabernáculo, ele entrou na visão de Deus. Antes de entrar na profundidade da Terra Santa e tomar todo o território da herança do pai, ele entrou em Sucote. Ele entrou na tenda, porque tinha que cumprir o profético, porque ele era Israel, aquele que voltou para Deus. Agora tinha um novo nome, tinha uma nova identidade, tinha uma nova construção, uma transformação. E ele entra. Quando ele entra, aí você vai ver, João 1, capítulo 1, e o verbo se fez carne e tabernaculou
entre nós. Jesus se fez tabernáculo. E lá em Lucas 2 diz que Jesus foi para dentro de uma sucá. Para quê? Para dizer, está consolidada a fé, está consolidada a alegria, está consolidada a expansão. Todos vocês agora vão pelo mundo todo, levando essa tenda da fé. Vocês vão levando essa palavra da fé. Vocês vão levando essa instrução. Vocês vão levando esse tabernáculo para todo o mundo. Para que o mundo experimente fé, para que o mundo experimente alegria e para que o mundo experimente essa transição poderosa do crescimento. Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem profundamente e guardassem os meus mandamentos todos os dias, para que fosse tudo bem na vida deles, tudo bem na vida dos filhos deles. Se eles guardarem os meus mandamentos, tanto eles como os seus descendentes viverão o meu extraordinário. Ai, se eles guardarem isso. Ai, se eles entenderem o que eu estou falando hoje. Eles vão tabernacular. Eles vão mergulhar no tabernáculo. E eles vão viver o extraordinário. Isso vai acontecer com você, com a sua casa, com a sua família, com a sua empresa. Nós somos geracionais. Os nossos filhos biológicos e espirituais viverão esta palavra. A chave de hoje é conservando a fé geracional. A fé plantada em uma geração nos faz autores de um êxito surpreendente. Deus vai surpreender você, sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, sua empresa, porque pela fé tudo é possível ao que crê. O que é feito sem fé é pecado. Então Deus vai dar para você a fé, Deus vai dar para você a alegria e Deus vai dar para você a expansão. Nós não seremos envergonhados. O Senhor vai materializar este milagre no seu território e você vai saber que nós somos protagonistas de uma história de êxito, de uma história inédita, conservando a fé geracional. Essa fé vai ser derramada nos seus filhos e viva para ver os filhos dos teus filhos tendo paz no teu território, o Senhor abençoando a você, sua descendência, tudo que você tem, tudo que você é. Pai, consolida esta palavra e obrigado por esse seminário maravilhoso. Obrigado por esses dias de fé que o Senhor está nos dando, levantando a nossa fé e o nosso ânimo. Venceremos o mundo, venceremos a Satanás e venceremos a carne pela fé, pelo testemunho bom que o Senhor tem nos dado. Abençoa o Brasil, meu Deus, arranca esta nuvem negra e declaramos que essa pandemia já é vencida na autoridade do nome de Jesus e seja o teu nome exaltado sobre nós hoje e sempre. Amém e amém.